Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo pessoas adultas, jovens, idosos, e uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Estamos aqui no nosso 16º episódio do podcast da Lama Luz e eu ainda estou muito atravessado, influenciado, impactado pelo último episódio, quando eu tive o primeiro encontro do quadro da Solidão ao Encontro, com Márcia Longo. E aquele episódio para mim foi muito forte, foi muito profundo. Acho que abrimos com chave de ouro esses momentos que vão estar acontecendo aqui no podcast. E hoje eu queria resgatar uma fala dela nesse encontro da gente para poder lançar um pouco mais de luz nessa fala. Foi uma coisa que me tocou no momento, também fez parte da minha história, isso que eu vou trazer aqui, e talvez faça link também com pessoas que me ouvem nesse momento, com você que me ouve aqui nesse momento. Eu quero falar sobre se a gente é normal ou não. Eu Sou Normal era o nome do livro que a Márcia Longo escreveu, depois ela mudou e botou pra Eu Me Lembro, mas era uma pergunta, Eu sou normal? E essa pergunta me chamou a atenção e eu quero falar um pouco sobre isso. Somos normais ou não, Quem passou por isso é normal ou não? Mas antes, quero trazer novamente, como sempre, o nosso alerta de gatilho, Vamos estar falando hoje sobre dinâmicas, sobre lembranças, sobre memórias, sobre o que sente ou deixa de sentir pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, E esse tipo de conteúdo, ele pode de alguma forma mexer com você que está aqui me escutando. Seja você que passou pela situação, talvez seja mais forte para você, ou talvez até não. Talvez alguém que não tenha passado, mas que tem uma sensibilidade. O que vamos falar aqui são situações difíceis, confusas, que trazem sofrimentos, e isso pode mexer muito com você. Para todo mundo que está aqui, se por acaso o conteúdo que eu estou trazendo acessar alguma memória, alguma ferida, ou mexer com alguma coisa dentro de você, tome cuidado, se cuide. Se cuide para que esse acesso a esse conteúdo aqui não tenha que gerar mais sofrimento em você do que talvez a dor do abuso já tenha gerado ao longo desses anos todos. Então é isso, o podcast está aí para a posteridade, ele vai ficar sempre por aqui, quer dizer, até enquanto o pessoal deixar, E se você por acaso sentir alguma coisa e tal, você pode saber que você pode parar um pouco, procurar formas de se autorregular, de se cuidar, de conseguir se equilibrar um pouco mais, olhar para isso, cuidar disso e depois voltar e continuar acessando, enfim. É um cuidado consigo. Eu sempre tenho falado que trabalhar com abuso sexual é encontrar, principalmente com o público das pessoas adultas que já passaram por muita coisa, é encontrar esse equilíbrio entre a necessidade urgente da gente falar sobre o tema, mas ao mesmo tempo cuidar desse acesso, para que não tenha que, de alguma forma, também nos machucar ainda mais. Então é isso. Tenha esse cuidado consigo ao estar aqui comigo. E eu também queria fazer um outro alerta aqui. Não sei se vai virar comum, como um alerta de gatilho, que é todo episódio que eu faço, mas quero, do primeiro podcast depois que eu fiz depois do quadro da Solidão Encontro, quero trazer pra cá. Eu fiz um Reels no meu Insta e eu tô trazendo pra cá porque nem todo mundo que tá aqui tá lá no meu Instagram, Inclusive eu sugiro que me siga pra poder acompanhar um pouco mais. Mas eu fiz um Reels lá no Insta falando sobre um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou entendendo aqui algumas coisas do podcast à medida que eu vou fazendo também, É muito novo tudo. Mas eu trouxe um cuidado que é assim, nesse novo quadro, da Solidão ao Encontro, a gente fala sobre a história da vida da Márcia, E eu quis trazer, não só pela Márcia, mas qualquer outro tipo de convidada que eu vou trazer pra cá, ou da minha própria história. Enfim, eu trouxe um cuidado que a gente tem que ter ao ouvir outras histórias de abuso sexual, de violência e tal, da gente ter cuidado de não ficar comparando as nossas dores, não ficar comparando nossas histórias de modo a achar que alguma pessoa sofreu mais do que outra
que uma pessoa tem mais o direito de sofrer do que outra, e a gente fica julgando o que aconteceu, qual foi a dor de cada um e tal, porque é isso. O que eu coloquei lá no Rios, eu trago pra cá, é que a intenção desse quadro é que a gente possa olhar para outras histórias e se reconhecer, e saber que a gente não tá sozinho, e saber que a gente tá tem outras pessoas que passaram por histórias similares à da gente, e que pessoas que encontraram outros caminhos também. Então perceber que essa história é a história de muita gente, é o reconhecimento entre pares, né? E a intenção é de que a pessoa adulta que passou pelo abuso sexual se sinta um pouco mais acolhido na sua própria história, reconheça que a sua história também é importante, assim como de tantas outras e tal. Mas eu falei sobre isso também, né? Muitas vezes o que pode acontecer é o oposto disso. Estou falando de pessoas adultas e eu vou falar um pouco mais sobre isso pra frente, por isso eu trazendo esse alerta. Então, as pessoas adultas, a maneira como elas lidam com o próprio sofrimento, muitas vezes são atravessadas por julgamentos, por questionamentos, por colocar em dúvida se a pessoa realmente pode sofrer, não pode sofrer, se foi importante, se não foi importante e tal. E aí é quando você vê a história de uma pessoa muito que pode ser emblemática, que pode trazer uma carga de sofrimento, você pode parar e dizer, caramba, aquela pessoa sim merece sofrer e eu não. E em vez de você acolher a própria história, você pode ficar sentindo ainda mais de julgamento, achando que o que você sente ou deixou de sentir é uma grande bobagem, é uma grande besteira, que não tem o devido peso, e que você faz drama desnecessário e tal, e que o que você deveria fazer com esse conteúdo é seguir adiante, não olhar mais para ele, parar de se vitimizar, entre aspas, de se infantilizar, entre aspas, para só seguir a vida e ficar bem. Então, eu trouxe esse cuidado de que é importante a gente estar escutando os conteúdos aqui e escutando mais especificamente a história de outras pessoas, que a gente não compare nossas dores, reconhecendo que sofrimento não se mede, sofrimento não se mensura, que tudo que você viveu foi a maneira como você significou as coisas, que toda dor gerada por um abuso sexual, seja ela menor ou maior, se é que tem como medir, todas elas são válidas, sabe? E por mais que você não tenha vivido experiências que na sua mente você pode dizer não, aquilo sim é que é pesado, aquilo que é sofrido, foi a maneira como você vivenciou aquela experiência, foi a maneira como sua criança significou aquela experiência, foram as quebras, as dores, foram as, quando digo as quebras, quebras de valores, e as dores e os sofrimentos que sua criança viveu, e é isso que está alojada no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua alma. Então isso é muito importante, isso é muito significativo. Não é desvalorizando isso que talvez você consiga ficar mais em paz com essa história. Afinal de contas, se fosse por não querer olhar para isso e fazer de conta que isso não é importante, que você realmente ficasse mais em paz, talvez você já devesse estar em paz. Porque se você é uma pessoa adulta que está convivendo com isso há muito tempo, provavelmente você já tentou tirar o peso e a importância disso na sua vida. Então, assim, quis começar esse episódio aqui trazendo esse alerta de não comparemos nossas dores, vamos acolher a nossa dor e a dor da outra pessoa que está lá. Mas eu ainda queria trazer um outro cuidado, um outro alertinha, cheio de cuidadinhos hoje. Mas eu acho que é importante ter esse cuidado que eu vou falar agora, porque eu vou estar falando desde do título do episódio sobre a palavra normal, né? E ao longo do episódio eu falo sobre normal, vou falar sobre me sentir anormal, ou sentir que eu estava enlouquecendo, a loucura, o louco, louca. Então eu vou trazer algumas palavras que elas têm um certo peso, elas são carregadas de um peso histórico mesmo, assim. E quando eu falo sobre elas nesse podcast, é muito mais falando de como eu experienciei esse sentimento de desalojamento de mim comigo ao longo dos anos, do que realmente querer partir de uma concepção do que é o normal de maneira bem definida e o que é a loucura, o anormal, o patológico de maneira bem definida. Na verdade, eu acho que a própria psicologia teve que passar por uma reflexão desse tipo, né? Onde talvez em algum momento se tinha uma compreensão, onde se tinha uma pretensa normalidade,
o que era considerado normal, e tudo que era diferente dessa normalidade, desse normal, era visto como erro, como desviante, como algo a ser corrigido para se voltar para o que era normal. E eu acho que isso, de alguma forma, em algum nível, é um grande equívoco. E hoje em dia a gente pode parar para pensar que quando você fala de uma pessoa normal, de uma família normal, de uma sexualidade normal, de uma infância normal, uma criança normal, talvez você esteja falando muito mais daquilo que é socialmente aceitável em um certo tempo histórico do que realmente o que era mais saudável, o que era melhor para cada um, ou o que dava conta realmente das singularidades de cada pessoa em cada tempo, sabe? Então, quando eu falo palavras desse tipo aqui, é muito mais trazendo como para mim era diferente, como para mim era esse sentimento de desalojamento de mim comigo, era uma coisa que me sentia que eu ia perder a noção da minha realidade, de quem eu era e tal, mas não estou querendo deixar essas fronteiras entre normal e patológico, normal e anormal, normal e loucura, entre aspas, tudo isso entre muitas aspas, como se as coisas fossem bem afastadas, separadas e distintas, né? Na verdade, eu tô muito mais com o Caetano quando ele fala que de perto ninguém é normal. Eu acho que de perto ninguém é normal. De perto todo mundo tem lá suas dificuldades, suas singularidades e faz parte do processo de cada um. Talvez algumas pessoas tenham algo de maneira tão mais intensa que elas perdem um pouco a liberdade de agir mesmo de uma forma que ela mesma gostaria e tal, e isso pode ser visto como um adoecimento, como algo que sai do controle, como algo que realmente não é muito saudável para ela, mas volto a dizer, eu não estou querendo estabelecer uma métrica aqui muito bem estabelecida do que é normal, do que é normal, do que é normal, do que é louco, loucura ou patológico, enfim. Não, é muito mais tentando expressar realmente como eu me senti. Como eu me senti em algum momento com esse receio de não saber mais quem eu sou, de modo que se indisse um pouco com algo que era realidade para mim ou não. Então, é mais nesse sentido que eu queria trazer esse cuidado da gente poder colocar, toda vez que eu falar nesse episódio sobre normal, anormal, loucura, doença, coisas desse tipo, que a gente coloque aspas para poder entender que isso são critérios que têm que ser problematizados e não uma régua aí que se adeque e sustente esses ideais aí, quase que morais do que é certo e errado, do que pode e do que não pode, sabe? Enfim, poderia falar mais sobre isso, mas esse episódio vai ficar enorme com tantos alertas, com tantos alertas, com tantos cuidados. É isso, depois a gente pode conversar mais sobre isso. E falando mais diretamente sobre o tema, né, que eu anunciei que eu quero falar, trazer novamente a fala da Márcia, né, a pergunta da Márcia: eu sou normal? E isso era uma pergunta que ela se fazia porque ela passava por inúmeras situações difíceis, pesadas, e que tinha uma dinâmica que era bem... É muito muro do silêncio, né? As camadas que eu falo sempre, né? Individual, familiar e sociocultural, né? Lá na história da Márcia a gente vê que ela tinha muitas questões dela, onde ela apagou pedaços da memória dela e tal, e ela não sabia muito bem como montar o quebra-cabeça da própria história, então isso já gerava um sentimento de desorganização, onde ela tinha dúvida se ela era normal ou não, então isso poderia ser visto como uma coisa dela, mas ela também vivia dentro de uma família que de alguma forma não fez nada, a família dela soube o que aconteceu, familiares, irmão, mãe e tal, e não fizeram nada, não protegeram, na verdade culpabilizaram ela. Então existia ali uma camada familiar do Muro do Silêncio que não validava o sofrimento dela, que não protegia e tal. Então ela sentia um bocado de coisa difícil, pesada, desorganizadora dentro dela, mas a família meio que naturalizava aquilo. Então é como se familiarmente também falando, dentro daquele sistema, ela também achasse que ela não era normal, porque parece que para todo mundo aquilo ali era meio normal, mas para ela não era. Então, como assim? É normal ou não se incomodar com isso e tal? Imagina. E aí a gente amplia essa família para um contexto sociocultural que ela também trouxe, né?
que ela vivia numa sociedade que ninguém falava sobre abuso, que não falava sobre isso na família de ninguém e tal, onde ela ainda situou que existiam situações de violência contra a mulher, né? Por exemplo, ela citou que um cara matou uma mulher lá, quando ela soube na notícia da televisão, e que o cara foi absolvido na primeira instância. Então se tinha, eu imagino, que se respirava um ar naquele momento que era normal as violências contra as mulheres e talvez contra as meninas, o poder do homem, né, o sistema machista, patriarcal e tal. Então é como se socialmente falando parece que aquilo podia acontecer também e que tá, tudo bem, ok. Então parece que o anormal é ela, parece que ela que não era normal. E que ela fala que ao estar fazendo terapia, tá escrevendo um livro e tá participando dos grupos, né, com as mulheres, que ela começou a participar lá, mulheres vítimas de abuso, foi que ela começou a resgatar esse senso que sim, ela era normal. O que não era normal foi o que fizeram com ela. Então essa distinção, esse reconhecimento, isso é muito significativo. É muito significativo. Eu não sei você que me escuta, mas eu me identifiquei muito com essa passagem que a Márcia trouxe, porque eu também me senti muito confuso, muito confuso com as coisas que eu vivi depois que eu passei pela situação. Porque, vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais como acontece algumas dessas dinâmicas, né? O abuso sexual, ele é um evento traumático que nenhuma criança está pronta para dar conta dele. A criança não tem um preparo emocional, mental, um desenvolvimento social e um desenvolvimento neurofisiológico para dar conta de um evento que gera uma sobrecarga no sistema dela e que ela não sabe o que fazer, sabe? Ela não sabe fazer, ela não tem repertório, a gente não tem uma cultura ainda que ajuda a preparar as crianças para reconhecer os seus próprios corpos, para conhecer, para poder saber mais o que pode e o que não pode. Ainda temos nossos tabus e tal. Então a criança ela está ali num lugar de desenvolvimento e de vulnerabilidade que quando aquele abuso sexual atravessa o caminho dela, ela não consegue dar conta. E como uma sabedoria do corpo, do organismo, a criança vai tentar encontrar formas de sobreviver àquilo. E muitas vezes a forma que ela encontra é de tentar se afastar, se desconectar, se dissociar de alguma forma. Isso acontece diminuindo o contato com aquela experiência, porque ficar próximo daquela experiência é profundamente desorganizador, desestruturante, coloca em ameaça, coloca em risco a sobrevivência da criança, seja ela psicológica ou pode ser até física mesmo. Então a criança ela se vê diante de uma experiência, ela não sabe o que fazer com aquilo, muitas vezes não sabe nem nomear o que aconteceu, mas ela sente no corpo dela uma série de coisas que são profundamente ameaçadoras. E ela vai tentar sobreviver àquilo. E ela muitas vezes está se dissociar dessa experiência, se afastar dessa experiência para conseguir continuar adiante. Só que essa dissociação, esse esquecimento, esse apagar a memória, ou esse lembrar só uns flashes, como a Márcia falou, ele não vai ser 100% efetivo. Eu vou trazer um pouco da minha história, eu já trouxe ela no 7º episódio, mas eu esqueci, eu deletei da minha cabeça o que aconteceu nesses momentos que aconteceram os contatos sexuais. Eu deletei totalmente, e quando eu falo deletar totalmente, é totalmente mesmo, assim. A lembrança, né? Os efeitos ficaram. Mas eu digo dele totalmente por quê? Porque eu continuei convivendo com uma pessoa, eu já falei que era uma pessoa próxima. Eu continuei convivendo com a pessoa e assim, nossa relação era muito carinhosa. Em algum momento eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso. A nossa relação era muito carinhosa e continuou sendo. A minha situação, eu chamo assim porque foi assim que minha criança significou, mas ela não segue uma possibilidade, não segue um roteiro que muitas pessoas vivenciaram de alguém muito mais velho, alguém com muita experiência manipulando, ameaçando e fazendo muitas coisas, agressões físicas e tal. Não. Era uma pessoa muito próxima que tinha uma relação muito carinhosa comigo e que viveu experiências também abusivas e acabou reproduzindo comigo. Mas o desfecho dessa história para mim que foi bem complicado, foi quando onde
eu realmente me senti com muita culpa, que eu me senti muito responsável pelo que aconteceu, eu me senti muito difícil e tal. Então assim, eu tô situando, soltando um pouco mais da minha história, só pra você ver o quanto eu esqueci dela. Porque foi uma pessoa que eu continuei convivendo, próximo ali, e continuamos nossa relação de maneira como se aquilo não tivesse acontecido. E seguiu sendo uma relação muito boa. Só que eu continuei sentindo um bocado de coisa que eu senti naquele momento. Então o sentimento de ser sujo, de ter feito algo monstruoso, de ter feito algo que era errado, que era pecado. Então tinha uma noção, apesar da minha família não ter um lugar muito religioso assim, mas eu cresci em escolas que tinham um pouco essa pegada religiosa. Então a noção de pecado era uma coisa muito forte para mim assim. Então eu esqueci do evento, do fato, e aquilo em algum nível foi uma proteção para mim, mas ao mesmo tempo eu comecei a desenvolver uma série de comportamentos, eu tinha uma série de sentimentos, de experiências desagregadoras dentro de mim que continuaram acontecendo. Só que eu nem consegui entender por quê. Eu falei num certo episódio que eu só lembrei realmente do que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Então, dos 4 até os 15 ali, eu tinha uma série de comportamentos dentro de mim e que eu não sabia explicar o porquê que eu sentia aquilo. Lógico, como eu também já falei, aquela não foi a única experiência de sofrimento que eu tive, de dramas que eu tive ao longo da minha vida. Tive outras coisas familiarmente, enfim, até essa relação social com escola, com amiguinhos e tal, eram coisas que eram pesadas. Então, muita coisa eu atribuía a isso. Só que eu sempre tinha um certo senso de desproporção, assim. É estranho falar isso. Mas um senso de desproporção, porque eu achava que aquilo me machucou, mas o peso era muito grande, a dor era muito grande, a solidão era muito grande. E eu não conseguia entender. De fato, parecia que eu fazia um drama desnecessário diante de coisas que poderiam ser menores. E eu sentia ali um bocado de coisa. Aí também teve uma coisa bem física no meu caso, né? Que foi a questão das minhas crises de garganta, onde eu ficava com essa dificuldade de expressar o que eu senti, comecei a ter processos mesmo de perda de fala, enfim, toda uma questão neurofisiológica ali, valendo, somática, assim, que falava dos meus silêncios. E eu também não entendia, eu adoecia muito facilmente e não entendia, e me culpava também porque adoecia muito. Então era algo bem complexo e eu não conseguia entender. Quando eu lembrei, quando eu tinha 15 anos, as coisas começaram a vir, mas eu ainda assim não entendia muita coisa. Eu ainda levei alguns anos na frente conseguindo entender e conseguindo fazer essa relação de causa e efeito, que eu nem gosto tanto, em psicologia não dá pra ser tão mecanicista assim, né? Isso é aquilo e tal, porque é uma mistura de coisas, mas eu não conseguia entender qual foi o contexto onde muitas coisas apareciam pra mim. Então tinha vários comportamentos, por exemplo, de muita raiva das mulheres, da figura feminina, eu tinha muita raiva das mulheres. Então tenho minhas referências femininas familiares não são tão legais assim, e ainda aconteceu a situação do abuso com uma pessoa do sexo feminino, né? Apesar de todo o carinho, de todo, como eu acabei de falar nesse início aqui, mas assim, ainda assim eu comecei a me dar conta que eu sofria muito e que de fato lá atrás eu me senti violado, eu me senti de alguma forma machucado pelo que aconteceu e agora começar a entrar tanto com um bocado de sofrimento que aconteceu por conta daquela situação. Então eu comecei a entender que eu não conseguia confiar nas meninas ali, né? Quando eu comecei ali na adolescência, eu tive um início, né, de vida sexual bem precoce. Então eu comecei a entender que eu não conseguia confiar. Eu tinha um medo muito grande de que se eu me apaixonasse por alguma menininha e tal, que ela iria me machucar muito. E eu tinha esse medo e eu não conseguia entender por que eu tinha esse medo. Mas eu tinha, morria de medo. Inclusive, no meu medo, eu acabava também atacando muito. Assim, eu ficava com uma menininha e tal, e aí me sentia meio apaixonadinho, e eu já tentava fazer alguma coisa de errado na relação pra poder a menina mesmo querer ir embora e tal, e eu ficar livre daquela ameaça. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, caramba, eu fiz algo pra poder afastar a menina de perto de mim, mas ao mesmo tempo eu queria ficar com ela e sofria porque a menina foi embora e tal. Eu dizia, caramba, isso lá bem no comecinho assim, sei lá, meus 12, 13 anos e tal, e era algo
bem difícil, eu não entendia. Eu, de fato, dizia, caramba. Aí vem a pergunta da Márcia, eu sou normal? Que isso? Pessoa perturbada é essa? Só que é isso. Nessa época eu tava muito envolvido com drogas, já bebia muito, já fumava muito e tal. Então já era visto como um cara revoltado e tal. Então eu dizia, e também tinha. É importante que vocês entendam, eu já falei sobre isso, mas reforçando. Eu tinha também um pouco essa noção de que eu era um cara sujo, um cara como se fosse quase. Como eu me senti responsável pelo que aconteceu lá atrás, né, no abuso, então eu me sentia quase. Não era com essa expressão foi chegando um pouco mais velho, mas eu me sentia como se fosse um cara meio pervertido assim mesmo. Então eu começava a simbolizar que eu fazia isso com as meninas porque eu gostava de machucar as meninas, porque eu gostava, e posso ter machucado algumas delas, de fato. Não me orgulho nem um pouco disso. Mas eu tinha um pouco essa ideia de que eu fazia aquilo porque eu era safado, porque eu gostava de ser o cara pegador, que ficava com várias meninas mesmo e tal, e era insensível e tal, mas dentro o que eu experienciava era um profundo sofrimento, uma profunda solidão de realmente querer estar com alguém e não conseguir confiar. Isso lá atrás. E aí isso foi seguindo na minha vida, foi seguindo por várias coisas. Na temática dos relacionamentos afetivos isso era mais forte, porque quando eu comecei a ter as minhas experiências sexuais consentidas, de querer com consciência, com alguém que eu gostava, que gostava de mim e tal, era muito difícil. Era muito difícil, porque eu me enchia de muita culpa. Então pra mim era muito estranho porque eu gostava daquilo, eu fiquei muito sexualizado depois do abuso e tal. Então eu tinha uma energia sexual muito forte em mim, onde eu queria estar transando e tal. Só que do meio pro final me vinha uma culpa. Uma culpa. É como se eu tivesse destruído a vida da pessoa. E eu não tô falando nesse contexto que talvez eu tenha machucado algumas meninas e tal. Eu tô falando num contexto onde, sei lá, eu tava namorando com a pessoa, sabia que a pessoa me amava, eu amava a pessoa. Só que mesmo assim eu sentia como se tivesse destruído a vida da pessoa. E eu não conseguia entender. Eu já lembrava que o abuso tinha acontecido, eu tinha pistas de que tinha a ver com isso, mas eu não conseguia realmente chegar e dizer, não, isso é assim por aquilo. E eu me enchia de culpa, de culpa, de culpa, assim. Era muito ruim, eu me sentia muito depressivo nessa época. Então, assim, com os amigos agora, amigos e amigas, eu sempre fui um cara muito aberto a falar das minhas coisas quando eu conseguia confiar, mas para eu conseguir confiar era muito difícil. Era muito difícil. Eu lembro de uma cena no ensino médio que não tinha muitas mulheres na minha sala não, tinham muitos homens, mas tinham algumas mulheres, era uma proporção eu acho de uns 32 para 8, eu acho, eram 40 alunos, era 30 para 10 ou 32 para 8, de 30 meninos e 10 meninas. Tive amigas muito importantes, fundamentais nessa época, mas até eu deixar essas mulheres se aproximar de mim foi muito difícil. Eu me lembro que eu fumava, né? E nessa época ninguém fumava. Fumava, cheguei no. Eu tô lembrando agora do Cefet, no ensino médio que eu fiz aqui, em Pernambuco. E era muito comum eu ficar sozinho no meu canto, isolado, ou lendo algum livro, eu sempre gostei muito dos livros, e ficava sozinho no meu canto. E aí alguém chegava pra conversar comigo. Era muito comum quando alguém chegava pra conversar comigo, eu puxar um cigarro, acender e começar a fumar. Isso era para afastar mesmo as pessoas. E eu fazia muito isso. Porque, volto a dizer pra vocês, a solidão que eu vivi ao longo desse processo todo foi muito grande. Então eu não estava acostumado a ter pessoas que gostassem de mim. Eu não estava acostumado a confiar em pessoas, a trocar. Só depois que eu conseguia confiar muito, e aí eu posso contar nos dedos de uma mão ao longo dessa minha época e até os 15 anos, quantas pessoas eu consegui de fato me aproximar e me abrir, isso é verdadeiro. Acho que tem dois amigos. Então, quando eu cheguei nessa experiência no ensino médio, foi muito difícil para eu conseguir realmente me abrir para as pessoas. Mas eu volto a dizer, ao mesmo tempo, o que eu mais queria, o que eu era ávido, eram de pessoas que eu pudesse chegar junto e poder me abrir, poder ser quem eu era e tal. Então era uma confusão muito grande. Eu até, já adulto, eu levei pra minha terapia um livro que eu já citei aqui, O Lobo da Steppe, onde o personagem principal, um livro do Hermann Hesse, o personagem principal se via dividido entre duas pessoas, entre duas instâncias dentro dele, que era o burguês e o lobo. E quando eu li aquele livro, aquilo fez tanto sentido pra mim, que eu falei assim, caramba, é exatamente assim que eu me sinto duas pessoas. Depois eu entendi que tinham várias, como no próprio livro
A gente entende também. Mas eu me sentia muito assim, eu me sentia querendo uma coisa, mas fazendo outra. E isso é muito forte. Eu me sentia uma pessoa muito perturbada, muito revoltada, muito depressiva, muito solitária, e eu não conseguia entender. Mesmo que quando eu lembrei da situação, ainda assim eu não conseguia entender, porque adentrar na emoção do que eu vivi lá atrás foi sendo muito aos poucos. Então, assim, nessa época eu me sentia uma pessoa muito anormal. Anormal. Louco, perturbado, problemático, dramático, enfim, todos esses sentimentos, esses rótulos, esses julgamentos, e era muito difícil para mim. Então, foi quando eu comecei a me trabalhar um pouco mais na terapia, que eu comecei, tal como a Márcia falou no episódio, né, que eu comecei a entender um pouco mais as peças desse quebra-cabeça. Eu falo muito isso nos cursos que eu dou, de que é preciso tempo para começar a é interessante, né, se você pegar a metáfora do quebra-cabeça, né? Quando você pega um quebra-cabeça normal e joga no chão, né? Muitas peças estão viradas para baixo, né? Que você não sabe nem o que é que tem ali, né? Então, para mim é muito isso. É como se levasse um tempo para eu conseguir revirar todas as peças do quebra-cabeça e conseguir ver o que é. Eita, imagina cada peça pudesse ser uma situação, uma memória, um sentimento, uma passagem. Então, ir revirando essas peças já foi um trabalho muito grande, porque tem algumas peças que você vira e quando você vê o que está em cima, você bota para baixo de novo e diz: Caraca, quero ver isso daqui não. Quero não, pô, dói demais ver essa parte aqui, essa pecinha aqui dói demais. Então não quero, então eu quero tentar montar meu quebra-cabeça deixando algumas peças viradas para baixo. Só que quem já montou o quebra-cabeça sabe, não fecha, né? A conta não fecha. O quadro não fica completo com algumas peças. A gente não consegue fazer algumas conexões entre um bloco de peças e outro bloco de peças se não tiver aquelas ali do meio. Então existiam algumas peças no meu quebra-cabeça que eram profundamente importantes para eu conseguir entender várias situações e vários elementos, vários comportamentos que eu tinha. Só que eram justamente aquelas peças que eu mais tinha dificuldade de virar. Então eu tentava seguir a minha vida e não me entendia. E continuava me sentindo louco, estranho, anormal, perturbado e tal. Então eu tive que ter um tempo para conseguir virar aquela peça e conseguir sustentar aquela peça virada para cima e dizer: Caraca, foi assim que eu me senti. Olha como eu me senti. É desse jeito, com esse sofrimento, é com essa carga. Aí eu pude dar sentido a meus adoecimentos de criança e as crises de garganta, e a solidão, a depressão, mas olhar para aquela peça e quando eu digo olhar, pessoal, entendam que não é olhar e só a lembrança. Isso já é muito difícil, reconhecer a lembrança, porque, volto a dizer aqui, o abuso sexual é um evento que quebra com muitas coisas, com valores, com padrões de responsabilidade, de confiança, de afeto, enfim. Então, já virar peça já é muito complexo. Mas olhar para a peça e entrar em contato com ela, o que aquilo me gera emocionalmente é que era o mais difícil. Então muitas vezes você pode virar peça e dizer: tá, lembro que aquilo aconteceu, ok. Mas muitas vezes eu não abro espaço para dizer: mas tá, como é que eu me senti diante daquilo? E como eu me senti, não é o Guilherme adulto produzindo sobre o que aconteceu lá atrás. O que eu me senti é como minha criança experimentou aquele evento. Como a minha criança experienciou aquele sentimento. Como a minha criança experimentou aquela ameaça à vida diante daquela situação. Então, entrar em contato com isso é que leva mais tempo ainda. Então, vejam, eu sempre, desde o primeiro episódio que eu falo da dimensão do tempo, né? O tempo como sendo uma dimensão importante para você conseguir entender qual foi o efeito, o que é que o abuso sexual gerou na sua vida. Muita gente tem que entender isso muito rapidamente e acaba não conseguindo. Então eu precisei de um tempo mudando para conseguir virar essas peças do quebra-cabeça e depois conseguir olhar para ela e ver tudo que aquilo me gerou e depois conseguir ir encaixando uma na outra para ter uma imagem mais nítida, mais clara da minha vida, de quem eu era ou de quem eu tinha sido até aquele momento. Então, não foi simples. Não foi simples, e volto para o tema desse episódio de hoje. Ao longo desse tempo, eu me senti extremamente perturbado, extremamente anormal.
extremamente louco, sem sentido, assim, totalmente sem propósito. E aí não conseguia me sentir bem para poder estudar. Então, nessa época no ensino médio, meus amigos dessa época lembram que eu era profundamente depressivo e ficava lá atrás da minha escola. E enquanto tava todo mundo assistindo aula, eu ficava lá atrás, lendo livro, escrevendo algumas coisas, fazendo exercício físico. Nessa época eu encontrei uma forma de gastar muito minha raiva, meus sentimentos, fazendo correndo, fazendo barra, flexão, enfim, fazia muito isso. E meus amigos estranhavam, porque muitas vezes eu não estudava, tinha vezes que eu não estudava nada. Se você para pensar, eu nunca gostei de exatas, né? Eu sou profundamente de humanas. E todo o período lá foi também isso. Lá, como o Cefet era esquema de semestre, né? De faculdade. Você não reprovava o ano inteiro como eu reprovava até a oitava série. Mas lá, se você reprovava a cadeira, né? A cadeira daquele semestre. Então, todo semestre, basicamente, eu reprovava Química, Física e Matemática. E não era porque eu não estudava, era porque eu chegava na sala, olhava o professor, aquele assunto era profundamente chato pra mim, eu virava as costas e ia embora. E deixava, reprovava por falta e tal. Então, eu fazia muito isso. E enquanto eu fazia isso, eu ficava lá atrás, com meus livros de psicologia já, livros de filosofia, esses livros de literatura, Hermann Hesse e outros, que me tocavam, falavam muito comigo e tal. E eu lembro uma vez que um amigo meu chegou e via lá naquele momento, e ele queria me ajudar, e ele chegou e falou: Meu irmão, tu acha que a vida é só autoconhecimento, é só essas coisas que tu fica lendo aí? Tem que estudar, pô, tem biblioteca, pegar livro de física, não sei o que, tá. Eu falei: velho, é só isso que eu tô conseguindo fazer. E pronto, e ficava ali. E por trás daquele comportamento que parecia ser meio insensível, como se eu não ligasse para aquilo, por trás daquilo tinha muito sofrimento. Eu precisava de um espaço para poder lidar com tudo aquilo. Então não se tinha nem muito propósito nessa história toda. O curso de psicologia que eu comecei a visualizar, eu falei que eu quero ser psicólogo desde os 15 anos de idade, né? Então com 15 anos de idade eu decidi ser psicólogo. Porém, acreditar que eu poderia fazer isso era uma outra coisa. Era uma outra coisa que eu dizia: caramba, eu via como era importante e profundo para meus encontros com meu terapeuta na época, só que eu dizia: caraca, velho, eu não sei nem dar conta de mim, eu não consigo nem me entender, como é que eu posso ajudar alguém? Aí no ensino médio eu também fiz isso, assim, eu também experimentei um pouco como é que era esse lugar de conselheiro, porque com meus amigos todos começavam a conversar comigo, quando eu me abria e falava com eles começavam a conversar comigo, eu ficava dando de psicólogo todo mundo, e aí comecei a ver que eu até consegui ajudar algumas pessoas, fiz muita besteira nessa época também. Porque eu era muito atravessado pelas minhas dores e não tinha conhecimento nenhum de técnica, de abordagem, nada do que o curso de psicologia depois veio complementar, né? Mas nessa época eu comecei a experimentar esse lugar de ouvir pessoas e tentar fazer algo com isso e, eita, aquilo reforçou novamente o lugar de: caramba, é isso que eu quero fazer. Eu não sei fazer ainda, mas eu quero fazer isso. Então, aos poucos eu fui encontrando um sentido na vida. Mas durante muito tempo não tinha sentido nenhum. Nenhum, porque é muito é muito doido, pessoal. Você se vê experimentando uma série de sentimentos, um bocado de experiências negativas, pesadas, difíceis, e você nem consegue entender por que você sente isso. Se você não entender por que você sente isso, você também não vai conseguir encontrar caminhos de saída daí. É como se fosse um lugar de: tá, eu sinto isso, experimentava coisas pesadas praticamente diariamente, e eu não sabia o que fazer com isso. Assim, se eu não sei o que fazer com isso, então eu não sei como mandar isso embora, logo não vai ter fim. Logo, viver uma vida desse jeito não faz sentido. Então era algo muito que eu me via muito caminhando a partir de um certo vazio para um lugar onde realmente não ia ter chance. E foi muito importante, ao longo da vida, ao longo desse tempo. Eu estou citando o livro, né, porque os livros são importantes, mas nesse livro, O Lobo da Steppe, me deu uma chave muito interessante, que ele falava sobre a questão do personagem também não querer estar mais vivo. E, e ele falou que isso de alguma forma deu uma certa força para ele. E eu me apeguei nisso com muita força. Porque é como se ele já tivesse cogitado não estar mais vivo, de alguma forma, e que isso deixasse ele ver o que, que a vida podia trazer para ele. Como se por acaso em algum momento a vida ficasse muito mais pesada do que já estava sendo naquele momento ali, ele já decidiu que não ia ficar mais vivo mesmo, ele podia tirar a própria vida.
E então ele falava de um lugar de uma força que esse pensamento dava pro personagem. E isso de alguma forma veio pra mim de maneira muito forte nos meus vazios. Dizer assim, caramba, é mesmo, velho. Se por acaso a vida fica muito pior do que tá agora, eu não tenho vontade de viver mesmo, então posso fazer qualquer besteira. Mas isso me deu um lugar de deixa eu ver pra onde é que essa vida vai me levar. Deixa eu ver o que é que vai acontecer. E aí eu fui me permitindo ficar vivo pra ver o que é que iria acontecer. E aí começaram a acontecer muitas coisas bacanas. E foram essas amizades que conseguiram passar pelo bloqueio inicial. Foi o primeiro namoro que pra mim foi muito importante, porque eu me vi amando e sendo amado ali, talvez pela primeira vez, num sentido mais romântico, e isso acabou ajudando a me sentir um pouco melhor comigo em várias coisas e despertou tantas outras coisas pesadas por outro lado. Volto a dizer, era a contradição, é lama e luz o tempo todo, então era uma coisa muito linda e maravilhosa e ao mesmo tempo muito sofrida, porque enfim, outro dia eu falo sobre isso. Mas veio também esse lugar de visualizar um pouco mais o lugar da psicologia, do autoconhecimento e as leituras, então fui ficando vivo, meio sem saber se realmente uma pessoa tão perturbada teria alguma coisa de boa para fazer, de bom para fazer na vida, mas eu fui me permitindo ficar vivo e convivendo com aquele estado de loucura ali que eu senti na minha cabeça, de não me sentir normal, e as coisas começaram a ganhar outro sentido. Mas para vocês terem ideia como esse sentimento de anormalidade era grande, eu já formado, fazendo supervisão, isso no ano de 2009, eu acho. Por aí, acho que 2009. Eu fazendo supervisão, teve algum momento que eu me senti muito atravessado por esse sentimento de que eu não sou normal, ou que eu vou enlouquecer, que eu fui para uma supervisão uma vez, né, era fazer supervisão em grupo com meu supervisor aqui em Recife, e ninguém foi nesse dia, eu agradeci muito ao universo por ninguém ter ido nesse dia, só tava eu e o supervisor, e eu cheguei lá e eu falei profundamente como eu achava que eu tava enlouquecendo, porque outro dia eu falo sobre essa metáfora que eu criei pra mim, eu tinha um sentimento de que eu aprendi a viver dentro de uma prisão e eu desenvolvi um ser muito raivoso nessa prisão. Eu tinha muita raiva das pessoas, das mulheres, mas das pessoas em geral, porque eu sentia que não tinha sido muito amado por ninguém, que eu não podia confiar em ninguém, então tinha um espaço dentro de mim que era muito raivoso e que não queria saber de ninguém. Mas depois que eu já tinha feito estágio, já tinha muitos amigos, já tinha outro, inclusive, amado mais de uma vez e comecei a gostar dessa história de estar me relacionando, eu já estava com a minha atual companheira, então desde essa época eu estava com ela já, então muitas coisas na vida pareciam estar caminhando para um lugar muito bom, mas eu sentia que tinha em mim sempre um Guilherme que puxava para baixo. Esse Guilherme que foi forjado, que foi criado, que foi embrutecido nessas experiências de sofrimento, foi um Guilherme que ele se embruteceu tanto que me ajudou a passar por tudo isso. Mas ao mesmo tempo ele não fazia eu acreditar que era possível ser feliz, por exemplo. Que minha vida podia ser leve, parece que minha vida sempre seria um grande sofrimento. E quando eu comecei no concreto fazer coisas que me deixavam me sentir bem e feliz, toda vez que eu fazia alguma coisa que eu me sentia bem, vinha uma sombra por trás. Vinha isso do Guilherme que dizia: pra que tudo isso, velho? Se tu sabe que no final vai ser sempre sofrimento. Pra que tudo isso se tu sabe que no final as pessoas vão te enganar, vão te machucar, vão te trair, tu vai voltar para aquela solidão que tu sabe muito bem como é que é, aquela solidão que a gente conhece, né? E eu me sentia muito mal porque eu queria. Tinha uma voz que me dizia assim: não, mas eu não acredito mais que minha vida tem que ser somente isso. Mas tinha esse Guilherme que dizia: a vida é só isso. Tudo que você está acreditando que pode ser melhor é uma mera ilusão. E vai, tudo bem, fica aí tentando se enganar e daqui a pouco tu se lasca. E de vez em quando aconteciam realmente experiências onde eu me lascava mesmo, e aí vinha ele e dizia: tá vendo? Tá vendo que eu tô certo? Então eu me via muito. Depois, é como se antes eu só tivesse sofrimento e tivesse aprendendo a conviver, a me embrutecer no meu sofrimento. Só que depois eu comecei a ter outras experiências melhores e comecei a acreditar que minha vida não precisava ser somente sofrimento. Só que tinha sempre essa narrativa, esse personagem aí mais antigo dentro de mim, esse prisioneiro mais velho dentro da minha vida, minha prisão, que dizia: eu sei o que é a vida e você tá se enganando, então saiba, a vida é isso daqui.
E nesse dia, voltando para dia com o supervisor, eu cheguei perto dele achando que eu tava enlouquecendo mesmo. Porque eu já tava querendo ver muitas coisas. É como se eu quisesse viver coisas boas e sempre tivesse alguém que falasse: você não tem o direito, você não tem o direito. E eu via como se fosse uma pessoa fora de mim mesmo. Alguém que. E eu dizia: caramba, deixa eu viver, pô. Deixa eu poder ser feliz. Eu mereço, eu não sei o quê. E alguém que dizia: não, não merece, não merece. Você destruiu a sua família. Lembra que eu falei lá que no meu episódio que aconteceram algumas coisas, a separação dos meus pais, na época que o abuso aconteceu também, e eu me senti responsável pela separação dos meus pais. Então eu sentia que eu tinha destruído a minha família como um todo, e que eu tinha já machucado algumas pessoas no caminho, talvez algumas meninas que eu tenha me envolvido nessa época que eu era mais doido. Então você destrói pessoas, você tudo que você toca vira algo ruim e tal. Então tinha essa convivência dentro de mim que era muito pesada. Muito pesada. E aí eu cheguei nesse dia do supervisor dizendo assim, eu tô enlouquecendo. Eu tô enlouquecendo porque eu vejo dois seres morando em mim e eu tentei explicar pra ele de uma forma que eu tô tentando explicar pra vocês aqui e eu achei que eu levei uma coisa muito desorganizada pra ele, assim, não sei se esse cara vai dizer de fato que eu sou doido. E foi muito legal e eu agradeço muito a esse supervisor. Chamava Hermes Azevedo. Ah, se chama ainda, né? Faz tempo que eu não vejo ele. E o Hermes, ele conseguiu compreender a minha a minha loucura, entre aspas, muito bem, conseguiu me acolher e dizer, caramba, eu entendo que é tá aí, trouxe algumas coisas que eu entrei naquela sala achando que eu tava enlouquecendo, num processo meio de surtando mesmo assim, perdendo a noção da realidade, e eu saí de lá dizendo assim, caramba, velho, é isso. Eu sou normal, é normal sentir o que eu sinto, e vamos lá, tentar dar conta desse quebra-cabeça e tal, não sei o que. Então, foi muito importante aquele dia. Mas aquele dia foi o ápice de vários outros momentos que eu já me senti enlouquecendo antes. Que eu não conseguia entender. Então, o que eu tô querendo trazer aqui é que nem precisa ser uma experiência tão desagregadora como essa, de você sentir realmente que tá surtando, mas essas entre aspas, pequenas incongruências do dia a dia, eu quero uma coisa, faço outra, quero estar com alguém, mas me fecho, sei lá, sinto desejo sexual, mas na hora me travo, ou sinto culpa depois e tal. Eita, pequeno não tem nada dessas coisas, o que eu já escutei de clientes falando disso de maneira sofrida, então volta de novo pro começo do episódio, né? Sofrimento não se mede, então não tem pequeno nem grande nessa história. Mas pra você ver como é forte o negócio do tentar medir um sofrimento, tentar ver o que é maior, o que é menor, né? Eu que tô trazendo essa reflexão pra vocês, eu mesmo posso usar palavras que podem gerar essa imagem que eu tô tentando não alimentar aqui. Mas essas situações do dia a dia, elas são tão incompreensíveis para cada pessoa que passou por ela que você pode sentir muito que você é uma pessoa que não é normal, que você é uma pessoa anormal, que você é uma pessoa louca. Eu tenho. A Márcia falou sobre isso e eu já falo isso para algumas pessoas falo isso em alguns cursos que eu dei. Que eu tenho uma vontade, talvez vire alguma pesquisa mais na frente. Eu acho que a partir do momento que começar a sistematizar algumas coisas e começar a criar todas as coisas que eu quero criar com esse projeto, a gente tem elementos para poder fazer uma pesquisa sobre isso. Mas eu, tal como eu e tal como Márcia, eu queria muito ver pessoas que têm esses rompantes e essas mudanças, né? A Márcia falou que ela falou do olhar, né? Do olhar de um homem flertando com ela, que ela poderia tanto olhar aquilo de maneira legal e ficar contente, talvez levar na boa um olhar, mas tinha um tipo de olhar específico que ela tinha vontade de partir para cima do cara e socar a cara dele. E ela não entendia e ela só achava que era louca nesse momento. Ela achava que não era normal. Eu não sou normal, né? Porque como é que eu pode uma hora, uma mesma situação gera coisas tão diferentes? E depois, na terapia dela, ela percebeu que aquele olhar algum olhar específico que algum cara trazia pra ela, era o mesmo olhar que o pai dela trazia pra ela. E ela conseguia. Aí uma peça do quebra-cabeça aparece, e agora você consegue linkar um bloco de experiência e falar: ah, tá, então é por isso. Então, no caso dela, era esse olhar. Mas no caso, o abuso sexual ele acontece de maneira tão diversa na vida de tantas pessoas e tantos elementos eles podem se tornar significativos. Lembra de uma novela, não sei quem está aqui assistindo, uma novela que abordava, uma novela da Globo que abordava o tema do abuso sexual e foi bem questionado na época, porque quem estava cuidando da menina lá era uma coach, que era um advogado e não um psicólogo e tal, e isso rendeu um bocado de críticas bem fundamentadas.
na nossa categoria, mas quem estava cuidando dela era essa advogada coach aí, e tinha um elemento nesse comportamento da menina que era profundamente desagregador, que eram tartarugas. Ela, quando olhar, ela tinha um medo absurdo de tartarugas e ela não conseguia entender. Ela tinha alguns flashes e tal. E aí, no processo terapêutico aí com essa coach, teve um processo de regressão e tal, que ela conseguiu ver que no momento que ela estava sendo abusada sexualmente, e antes disso acontecer, ela estava num laguinho lá. Eu acho que era isso, não tô lembrando bem, mas eu acho que é isso. Ela estava num laguinho lá com umas tartarugas que ela adorava. E foi nesse dia, nesse momento, que o cara chegou lá, o padrasto dela, abusar sexualmente dela, e ela juntou uma coisa com a outra e ela morria de medo, ficava em pânico com tartarugas. E aí com outras pessoas vão ser outras coisas, vão ser cheiros, vão ser músicas, vão ser objetos. Tem um outro filme que é Nossa Ser Roubada, que tinha uma toalha, que era a toalha que o abusador usava quando terminava de abusar sexualmente da menina. E anos depois, ela já adulta, ela teve um lugar que ela viu uma toalha daquela e falou... Assim que ela viu a toalha, ela tava num clima super legal com as amigas. Quando ela viu a toalha, ela mudou e veio uma raiva de uma hora pra outra. Ou seja, o abuso sexual acontece de diversas formas, que gera várias pecinhas de quebra-cabeça que despertam coisas muito profundas na gente de uma hora para outra, e que a gente se afastou daquela experiência e a gente não tem ideia do que é que tá mudando nosso humor naquele momento. Então eu tô super bem aqui conversando não sei o que, e então daqui a pouco alguém falou alguma coisa que tocou num ponto em mim que eu não tô nem consciente de que aquele ponto sendo tocado, e algo em mim muda. E eu não sei porque aquilo mudou. E eu olho e falo, eu não sou normal. Eu não sou normal. Por quê? Tava tão bem, tava tão feliz na esfera do sexo. Isso é uma coisa muito forte. Já escutei muitas pessoas falando sobre isso. Que é você estar numa relação com uma pessoa que você goste. Com uma pessoa que inclusive não tá tendo algum comportamento abusivo com você naquele momento. Uma pessoa que talvez tenha respeito por você e tal, não sei o que. Que você goste, que seja consentido. Mas em algum momento, alguma coisa na relação sexual toca em algo que lembre em você o abuso sexual, e aquilo dali, aquele passado se faz presente com toda a força naquele momento, e a resposta que você dá é se fechar, é se travar, é ter uma crise de choro, é ter raiva, e você não consegue lidar com aquilo. E muitas vezes você não consegue compartilhar com o outro que é isso. Então você pode começar a desenvolver uma repulsa a tentar ter alguma relação, porque você tem medo de que isso aconteça, e você fica ali um pouco mais distante, ou vai usar de algum tipo de substância para poder não entrar em contato com isso. Então vou usar drogas na hora do sexo e tal para poder não entrar em contato com isso e tal. Então você pode ter formas de tentar driblar esse acesso que essas peças do quebra-cabeça vêm aparecendo o tempo todo. Então, mas quando você não consegue nomear e entender, você fica sentindo sempre perturbado o tempo todo. E aí eu volto pro começo do episódio novamente, né? Com aquele alerta que eu fiz, aquele cuidado que eu fiz. Se eu entendo que muito da minha história eu não consigo entrar em contato porque eu dissociei, porque eu me afastei, porque eu precisei minimizar o impacto que aquilo teve na minha vida para poder sobreviver, então eu posso agora aqui no podcast ou em algum outro lugar que eu escute outras histórias de pessoas, olhar e falar, aquilo dali é sofrimento e o meu não. Então, só que na minha história eu tive que me afastar das coisas que foram significativas para poder sobreviver. E aí eu olho a história e falo assim, caramba, aquela pessoa está sofrendo, mas a minha história é menor. Mas vê como é desagregador e potencialmente digno de julgamento você dizer assim, não, a minha história é menor. Mas vem cá, se é menor, então por que você não consegue confiar em ninguém? Se é menor, se foi somente um abusinho, qual foi o termo que eu usei no Rios lá do Insta, né? O abusinho entre aspas, porque foi um termo que uma pessoa uma vez trouxe na roda. Ah, meu abuso foi um abusinho, porque foi mais leve. Mas se o seu abuso foi somente um abusinho, por que você não consegue transar quando você quer com uma pessoa que você gosta? Se foi somente um abusinho, por que você carrega todo esse peso e tal? Então, veja como tentar olhar para a própria história como sendo uma coisa muito menor pode ser desagregador para você, porque você racionalmente diz que é menor, mas no seu corpo, na sua emoção, no seu comportamento, tem uma série de coisas que você não consegue entender. Por quê? Porque você não consegue dar o devido valor ao impacto que aquilo trouxe para sua vida. Então, se você ir perguntar para sua criança, você vai ver que não foi tão pequeno assim. Eu faço esse exercício com alguns clientes, né? O cliente fala, ah, não, porque eu acho que foi uma besteira e tal, não sei o que eu falo. Como a Márcia até falou que faz com as mulheres lá que ela apoia. Mas vem cá, se você visse uma outra criança que não é você falando que passou por isso, você achar que seria pequeno?
E a pessoa, não, pelo amor de Deus, claro que não e tal. Então por que com você é pequeno e a pessoa, caraca, se dá conta disso, sabe? É importante que a gente possa, pessoal, não é tentar superdimensionar nossas dores e tentar ficar alimentando um sofrimento de modo a ter que sofrer mais do que se sofre. Não é isso. Mas é talvez tentar só realmente dar o devido valor. Nem além, mas também nem a quem. Nem além, nem a quem. Não é superdimensionar, mas também não é subestimar. Não é minimizar. Não é assim que você vai conseguir encontrar, entre aspas, a sua normalidade. E agora falando em normal, né? Quando ele parar para pensar sobre o abuso sexual de um ponto de vista mais macro, social e cultural, a gente vai inclusive encontrar, quando a gente começar, todo mundo falar, a gente vai começar a entender inclusive que o abuso é muito comum. Comum o quê? Na experiência de pessoas. É muito comum acontecer abuso sexual com muita gente. Só que o fato de dizer que é muito comum dentro de uma cultura machista, patriarcal, que relações de poder com criança e adolescente, não é porque é muito comum que a gente tem que naturalizar e dizer, então é normal. Não, volta para o título desse episódio. Eu sou normal? Sim. O que não foi normal, o que não é normal é o que fizeram com você. Então, assim, não é porque é comum essa situação de violência que a gente tem que naturalizar, né? Não é porque é comum homens enquanto autores de violência que a gente tem que olhar e parar. Tá, homens sendo homens. Tá, é muito comum isso, mas a gente tem que problematizar. Eu, enquanto homem, tenho que me problematizar. A gente, enquanto sociedade, tem que nos problematizarmos com nossas naturalizações de situações de opressões, de violências. Então, não é porque é comum que é normal. Enfim, acabou que o episódio ficou um pouco maior do que eu imaginei quando comecei a ter tudo isso. Mas é isso, pessoal. O que eu queria trazer pra você é que se você passou por alguma experiência onde você sente que você não é normal por muitas coisas que você vive, saiba que é provável, volto a dizer que eu nunca posso generalizar, é provável que você tenha uma série de emoções guardadas dentro de você e que você não consegue acessar elas por uma questão de sobrevivência. Não é para se julgar por ter feito isso. Foi necessário fazer isso diante das condições que você vivia lá atrás. Então, para sobreviver, você teve que guardar muita coisa. E só que essas coisas guardadas, elas de alguma forma influenciam no seu comportamento atual. E você, por não conseguir perceber essas peças do quebra-cabeça, você pode achar que você não é normal em inúmeros aspectos. Mas saiba, o seu corpo, ele sempre tem razão. E dizer que ele tem razão não é dizer que, tipo, uma pessoa que, sei lá, tá com um companheiro que ela confia, que ela sente que a ama, e ela mesmo assim não consegue confiar, aí vai dizer, não, então meu corpo tem razão de não confiar nele. Não, não é que seu corpo tem razão de não confiar nele. Mas a razão que eu tô dizendo que seu corpo tem é que, em algum momento, ele experimentou alguma situação onde confiar para ele não foi tranquilo. Confiar para ele foi profundamente ameaçador e ele aprendeu a se proteger o tempo todo, a desconfiar o tempo todo. Então você tem que entender qual é a razão do porquê que seu corpo, sua emoção reage com desconfiança num contexto que racionalmente você acha que não precisava estar tão desconfiado assim. Mas não é julgando esse corpo, não é julgando a sua emoção, não é dizendo que isso é anormal, que isso não deveria ser assim, que você vai conseguir montar esse quebra-cabeça, tentar entender em algum nível que eu não consigo dar conta, esse meu corpo tem razão de se proteger. Ele sente que ele precisa disso para me proteger. Fazendo uma dissociação entre você e seu corpo. Ele sente que tem alguma coisa aí que é preciso cuidar para que você não experimente aquela vulnerabilidade que você experimentou lá atrás. Então, é não julgar as suas incongruências, os seus desequilíbrios e tal, e dizer assim, tem alguma linguagem aqui que eu não estou sabendo decifrar ainda para eu poder entender o que é que meu corpo, o que é que minha emoção, o que é que minha alma, o que é que minha mente está me falando. E aí juntando essas peças do quebra-cabeça, sabe, pessoal? Enfim, é um pouco de tudo isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que contribua de alguma forma. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a temática, você pode me seguir no meu Insta, guilhermeassunção.psi, sem o cedilho, sem o tio, ou mandar algum e-mail para o dalamaluz@gmail.com para mandar sugestões, dúvidas, críticas, compartilhar um pouco da sua história se você quiser, enfim, eu estou por lá disponível. Lembrando aqui que eu estou sempre contando com o apoio do Marcelo Sena na edição desses episódios todos que chegam para vocês aqui e também na vinheta. Marcelo, gratidão pelo apoio. E é isso, pessoal.
Espero que esse episódio contribua com alguma coisa para você e que a gente possa continuar nesse movimento de desconstruir esse muro do silêncio. Um abraço e até o próximo episódio.